Hoje você vai conferir uma história, que é a história de como nasceu esse caminhão, que na verdade é o primeiro caminhão conceito funcional como um conjunto aqui, fabricado por uma montadora brasileira para rodar em estradas brasileiras, numa aplicação genuinamente brasileira, que é um 9 eixos que vai transportar grãos. Vamos lá! Mais do bastidor, né? Porque não é muito comum, pelo menos na nossa lembrança, não é muito comum ter um caminhão conjunto conceito desenvolvido para uma aplicação daqui, né? Isso. Então, assim, isso nasceu aqui do Brasil, foi desenvolvido com cooperação de outras... Como é que esse mundo todo aí, sabe? Você estuda tudo que está acontecendo no mundo para trazer as melhores soluções de cada país ou constrói tudo do zero aqui? Como é que é? Então, a nossa área ela está sempre ligada, né, nas tecnologias ou que estão aí no Grupo Volvo, rodando aí os nossos outros sites, outros países, ou que estão no mercado e que a gente pode trazer principalmente para resolver problemas que são únicos nossos, né, que a engenharia do Brasil pode olhar para isso, né. Então veio essa missão, né, trazer vamos fazer um caminhão conceito para uma aplicação. E aí reunimos áreas, fizemos até o workshop, os clientes não sabiam lá no passado que estavam participando, mas eles participaram, fizemos um workshop com 7 clientes na época, fizemos uma pergunta lá, o que vocês esperam do caminhão do futuro? E a gente foi anotando tudo ali, muita coisa a gente trouxe para cá para testar, então o que eu posso trazer para atender isso aqui, né? Então, lógico, o caminhão mais eficiente, todo mundo quer, né? Então, isso aí a gente mirou, foi a primeira, né? Trazer um caminhão que seja mais, que tenha um consumo de combustível melhor para essa aplicação. Questão de segurança, que é sempre top para a Volvo, né? Também sempre olhando, né? Trazendo tudo que nossa linha já traz e podendo colocar mais. E a questão da disponibilidade também, né? O uptime, que é importante, né? Então, a gente sempre deixar o caminhão mais sempre disponível lá para que ele foi feito, né? Então, é isso. E aí dentro da Volvo, né, muita discussão, o que a gente vai trazer, motorização, parte de aerodinâmica, então sempre tudo muito discutido entre as áreas, porque a ideia também do projeto é que a gente construísse um conhecimento para todas as áreas, né? Então a área de aftermarket, né? Então o pessoal aí de campo, cada engenharia que a gente tem aqui dentro, tem a engenharia de motores, tem a engenharia de cabine, tem a de chassis, então a gente tem parte elétrica, então todo mundo querendo aprender, conhecer alguma coisa mais, ia trazendo input, vamos colocar isso no caminhão, a gente quer saber como que vai se comportar numa aplicação nossa, né? Porque é tão diferente, temperatura, os nossos perfis aí, né? A gente sobe, desce serra aqui direto, passa por dentro de cidades, então a ideia era isso, trazer conhecimento, né? Vamos maturar ideias, desenvolver coisa nova, então a ideia foi essa. E aí a gente não parou só no caminhão, né? A gente trouxe parceiros, trouxe a Randon, né? Foi o primeiro parceiro nosso que lá no início, a Randon está com a gente desde o início do projeto, né? A gente fez uma descrição do projeto, fez uma primeira especificação dele, né? O que seria esse caminhão, 6x4, trator, isso tudo. Para aplicação graneleira, vamos falar com os nossos parceiros lá, a Randon. E aí a gente levou lá a ideia, eles super compraram, né? E começaram a desenvolver aí com a gente. Primeira pergunta, né, de tantas que vão surgir. Por que é um rodotrem? Geralmente os produtos conceitos que a gente vê na Europa, muito, seja no próprio Estados Unidos, são produtos formados por um semi-reboque 3 eixos e um caminhão. Mas ele tem a ver muito mais com a logística, com a condição do país. Nós temos um país aqui continental e a cara do Brasil é o rodotrem.
é um produto que tem uma carga transportada muito maior, ele tem uma legislação específica para ele. E a gente procurou então identificar um produto e um segmento de atuação, que é o segmento basculante, que represente então essa grandeza do Brasil e um produto que satisfaz todas as condições logísticas do Brasil. E assim, podemos ir lá perto? Vamos lá. Até para conhecer um pouco mais. Conta pra gente o que ele tem de diferente aqui, quando olhado os implementos atuais. Claro que dá para ver de primeira, né? Sim, mas conta um pouquinho mais tecnicamente, né? Porque uma coisa que a gente percebeu aqui, todo esse cuidado aerodinâmico, né? De vedar turbulências, né? Mas o próprio semi-reboque, ele é completamente diferente, né? Liso, lateral, completamente né? liso, Foi um desafio lançado quando a gente idealizou esse projeto com a Volvo, né? A gente tinha alguns drivers que direcionaram esse projeto. Um deles era, então, ter um produto com uma maior capacidade de carga. E para isso a gente utilizou design de produto, de caixa, de chassi, de componentes, para que a gente tivesse, então, uma otimização da tara do produto e que ele pudesse transportar mais. Esse produto ele leva 1 tonelada a mais do que os modelos convencionais. Ele é 1 tonelada mais leve do que o convencional. Do que o atual, do isso, convencional. Isso. Nossa. E também um dos direcionadores que a gente definiu junto era a questão de aerodinâmica. Então a gente trabalhou com o produto convencional, hoje ele é de aço e trabalha com colunas. A gente desenvolveu um produto então totalmente liso e tem todo um estudo aerodinâmico feito junto com a Volvo. Então um modelo computacional que consegue medir toda a turbulência que ocorre ao redor do veículo. Então a gente tem uma lateral lisa, a gente tem os defletores laterais, os aerofólios traseiros. O próprio sistema de lona ele foi dimensionado para manter um fluxo por cima, um fluxo de ar contínuo e não gerar uma turbulência dentro ou nesse espaço entre as duas unidades. Então todo o ar ele passa de uma forma laminar para o produto e isso gera um menor arraste aerodinâmico. A gente conseguiu reduzir 16% desse modelo para o modelo anterior de arraste aerodinâmico. Qual que é o objetivo de construir um veículo conceito como esse? Vários engenheiros tiveram várias ideias de como melhorar o veículo, e não só o veículo, a composição como um todo, a solução de transporte oferecida pela Volvo e pelos parceiros aos clientes. Então a ideia de montar o veículo foi, precisamos ter um laboratório para testar tudo aquilo que a gente projetou e que a gente fez simulações em CAD, CAI, mas assim, para a gente ter algo que a gente pudesse testar na vida real, que a gente pudesse ver com as mãos e não só com os olhos no computador. Então ele é o nosso laboratório sobre rodas. A ideia é permitir aos engenheiros terem mais ideias e a gente ter um veículo para testar o benefício que essas ideias trazem. Legal. Agora sim, não é muito comum, né, na nossa lembrança, de ter um veículo conceito, um conjunto conceito completo e ainda mais desenvolvido no Brasil, né, sendo puxado pelo Brasil. Como é que é isso em relação ao mundo, em relação a essa visão de futuro? Conta um pouquinho mais para nós. Nós tivemos alguns veículos conceitos feitos lá na Europa e a conclusão que a Volvo chegou é que não adiantava testar só o caminhão. O cliente não compra só o caminhão, o cliente compra uma composição. Então a gente passou a ter conceitos, veículos conceitos na Europa para a solução de transporte como um todo com parceiros. O que a gente aprende na Europa, a gente usa em parte aqui, mas as condições brasileiras e da América Latina, de estrada, carga, motorista, são bem diferentes. E isso que gerou essa nossa ideia de ter um caminhão conceito aqui no Brasil, para testar essas soluções que a gente está propondo nas condições brasileiras. Essa frente não é a frente do novo FH. Não. Essa frente é uma frente de um outro veículo, também feito lá na Europa para economia de combustível. Tá? Então nós trouxemos ela para cá para entender, né, se essa aerodinâmica funciona aqui na nossa aplicação também. Então toda essa parte aqui
né? Ela é uma frente projetada, ela vem 175 milímetros para frente, né? Ela vem 175, 17 centímetros e meio. Isso, do nosso convencional, exatamente. O farol também não é do novo, é tudo conceito. O design ele é o mesmo, né? Mas aqui a tecnologia inclusive é outra, né? Esse aqui até um Xenon que eu tenho aqui, então é um pouquinho diferente. Ele não equipa nenhum caminhão de linha ou ele já equipa? Não, nenhum caminhão de linha. Entendi. Ele é também um caminhão conceitual lá da Europa, trouxe parte dele, né? Fez parte de E o fato dele ficar mais focinhudo é para melhorar no arrasto aerodinâmico? Exatamente, para melhorar no arrasto aerodinâmico. Então, não sei, vou passando aqui, Sérgio, não, por favor, os elementos aerodinâmicos que a gente tem. Então, a gente falou um pouquinho da frente, né? Essa frente projetada, 175. Aí tem todo o fechamento aqui, né? Aerodinâmico. Então, extensor de porta, também único para esse caminhão, tá? A gente não tem ele aqui esse design, né, para esse caminhão. A gente tem as câmeras aí no lugar do espelho, né, também para ajudar aí na aerodinâmica. Eu vi que essa câmera, apesar de ser pequena e ajudar na aerodinâmica, ela ainda fecha. É isso, ela ainda recolhe. Exatamente, quando ela recolhe, quando você desliga, né, até para questão de transporte, para ela não ficar frágil, ela recolhe. Igual a gente tem o retrovisor do carro ali, é a mesma situação. Maravilha. Aí temos as calotas, né, que a gente, lógico, também criar conhecimento, né, o que ajuda a calota aí na questão aerodinâmica, e também ver os contras, né, de você ter uma calota dessa. Então, questão de temperatura e dos freios, tudo isso a gente vai medir e aprender, que é a ideia do caminhão. O caminhão é um laboratório, então a gente vai assim, aprender. né, para quem gosta de caminhão dá uma certa dó, você cobrir uma roda de alumínio, né, com uma calota plástica, mas isso aqui é para redução de consumo. Isso, redução de consumo, exatamente. É para fechar aí o... E aí você estava comentando alguma coisa numa outra conversa que está sendo avaliado ainda nesse desenvolvimento a refrigeração, toda essa coisa do... o material, né? Então algumas estão bem ajustadinhas, outras a gente deixou um pouquinho mais para fora. Tem uma lá do trailer que ela tá um pouquinho mais para fora. Então a gente tá aprendendo, né? E aí a gente vai fazer, vocês vão ver ele na estrada desconfigurado, né? Uma hora ele vai estar com calota, outra hora ele vai estar sem calota, uma hora ele vai estar com o quebra-sol ali na frente. O quebra-sol, outra hora ele vai estar sem, tudo pra gente ir Então a gente vai fazer várias medidas, né? Então não se assustem se vocês verem ele na estrada. Em avaliação, em desenvolvimento, né? No momento a gente vai tirar saia, então a gente vai, né? Hoje ele está aqui completinho, bonitinho, então a gente vai fazer o teste assim, ele completo, e depois o que a gente vai tendo mais dúvida, vai tirando aí, a gente vai testando várias coisas, né? Então, continuando aqui as saias, né? Também faz parte aí da questão aerodinâmica. Essas saias meio que já fazem parte do portfólio já, essa, né? Já sim, exato. Só o design aqui que a gente fez para esse caminhão, então essa aqui é única e aquela lá. Então esse aqui foi feito aí pra gente, tá? Fazer um design um pouquinho mais arrojado, né? Mas tudo aerodinâmica, né? Exatamente. E aí também tem essa questão do defletor, né? Esse defletor aí tá dando bastante comentário, porque é um defletor bem grande, né? E tá confundindo muita gente na estrada, que todo mundo acha que a cabine termina aqui. Mas não, essa cabine ela é mais longa, só que ela vem para dentro do defletor. O defletor veste a cabine que vem mais para dentro, entendi. Isso. Tá. Entendeu? Quanto mede isso aqui, hein? 1 metro, 1000 milímetros. É muita coisa, né? E a cabine é 250, né? Então... Ou seja, tem aqui os 250 e o restante é defletor. Exato. E aí lá em cima também é uma peça nova, né? Esse até é interessante, né? Essa superfície aqui a gente trouxe de um defletor de ar lá da Austrália. Então já funcionava, né, a superfície, então vamos emprestar lá, porque até você chegar no melhor, então a gente pulou um pouquinho essa etapa, por já ter uma referência do que eles tinham colocado na Austrália. Foi para um caminhão conceito lá também, tá? E aí a gente fez a peça nova lá de cima pra gente. Por quê? Porque a gente optou por colocar a cabine mais baixa aqui. Por questão de aerodinâmica, para você ter menos coeficiente de arrasto ali na frente, né? Mas também pelo seguinte, a gente aumentou a cabine, então peso a mais. Cabine mais baixa, um pouquinho mais leve, então
tudo isso a gente tem que ir equalizando, porque a gente tem a nossa legislação, né, do eixo frontal. Então a gente queria fazer um caminhão funcional, que atendesse, né, conceitual mais funcional, essa é a ideia, né, porque muitos caminhões conceitos ou carros conceitos, eles são feitos só para deixar lá e não é de bonito, é legal, porque tem muito conhecimento gerado em cima disso. Mas aqui a gente queria realmente colocar ele na estrada, até porque a gente tem pressa, né? Então a ideia assim era essa. Nós trabalhamos toda essa questão aerodinâmica, né? Depois eu vou falar um pouquinho do trailer também, quando a gente ir para lá, mas assim, de nada adiantaria a gente ficar trabalhando nessa questão aerodinâmica e não resolver a questão aqui da arquitetura veicular, né? Porque o que acontece com os nossos caminhões no Brasil? A gente acaba tendo que deixar a quinta roda mais para trás, por conta da nossa legislação aí, né? Você fala pela capacidade de carga do eixo dianteiro. Exatamente, 6 toneladas, né? A plataforma europeia é 7 toneladas, então a gente tem que trabalhar com isso. E aí a ideia é que a gente queria trazer isso mais para frente, então bem difícil assim de equalizar tudo. Então nós trabalhamos com entre-eixos aqui menor, né? Geralmente a gente então tem que trabalhar com 3.600 milímetros, 3,6 metros. Esse aqui a gente queria, nosso target era o 3 metros. 3 metros. Tá? Só que aí a gente começa a ter o problema, né? Capacidade de tanque, que é tão importante para os nossos clientes. Então, autonomia. Isso. O nosso convencional hoje, geralmente a gente tem 940, esse aqui a gente conseguiu deixar com 900. Então, bem próximo, né? Mas para a gente fazer isso, a gente tinha que resolver a questão aqui. Então aí, até se quiser mostrar aqui um pouquinho mais aqui dentro, né? A gente tirou a caixa de baterias que geralmente fica ali do lado e colocamos ela aqui atrás da cabine. Aqui esse abauladinho aqui é um super capacitor que a gente colocou, que também já vou falar um pouquinho dele. E o tanque de ureia, ele está aqui embaixo, no meio do frame. Não sei se você consegue ver ali, mas ele é um tanque bem grande. E abastece aqui. Exatamente, abastece aqui. E ele está ali embaixo. Então a gente tinha essa equação aqui para resolver, né? Então como não tem mais aquela unidade, aquele motor auxiliar para bascular que nós vamos falar, então foi para esse espaço aqui. Então, ou na verdade foi o contrário. A gente tinha essa charada, né? Tudo bem, a gente fez, mas e aí? Conversando com a Randon, né, a gente chegou ao consenso de que a gente ia trabalhar nesse caminhão conceito com um caminhão basculante, então a gente precisava ter o kit hidráulico. E aí onde que a gente vai colocar? Então a gente tem aqui uma área que se chama arquitetura veicular, que olha tudo isso, faz esse Lego aqui, né, todo. Então, né, o meu colega aí, Rafael Schulli, veio com a ideia, vamos fazer um kit remoto hidráulico, tirar do caminhão. Porque se você pensar, né, são 300 quilos com tanque, com todo o sisteminha ali, 300 quilos que fica levando para cima e para baixo isso, né? Então, a ideia foi, quem tem um ponto fixo de descarregamento, faz esse kit. A gente não está com ele aqui hoje, que ele voltou para a IVA, né? Todo mundo quer seus filhos de volta, Randon, e a gente fica falando, deixa aqui mais um pouquinho, então. O kit, a gente consegue tirar 300 quilos. Então, além de eu ter deixado espaço para o tanque de combustível, né? Que eu coloquei a caixa de baterias ali atrás, esse kit remoto ainda me ajudou a tirar 300 quilos dessa configuração aqui que geralmente a gente ia ter. Então, para quem tem um ponto, né, lá no porto, tudo mais, fixo para fazer esse descarregamento, é uma boa. Então, é um conceito. A gente ainda está, né, junto Faz com a muito IVA. sentido, né? Porque um equipamento substituiria os individuais de cada caminhão. Você tem um equipamento na base para fazer o trabalho de vários, né? Exatamente. Além do peso, faz muito sentido Então, mesmo. se você tem uma frota grande, né, Então, a IVA entrou com a gente nisso também como parceira, né? A gente não trabalhou como fornecedor, né? Eles entraram como parceiro no projeto, desenvolveram, né? Então, horas de engenharia para desenvolver, material, tudo.
Então aí vai entrar como parceiro também. E aí, então o negócio é, o caminhão chegou, vem uma máquina externa, um carrinho externo. Carrinho externo, para aqui. E pluga no caminhão. Pluga, exatamente, nas conexões aqui, né? Certo. E aí faz o basculamento. E aí opera do tanto carrinho aqui externo. como lá. Ah, perfeito. Exatamente. Não, mas Ju, eu não entendi direito uma coisa aqui. Você falou um nome que a última vez que eu vi esse nome foi no filme do De Volta para o Futuro, lá naquele DeLorean, né? Que é um capacitor, né? Sim. Ali está esse capacitor dentro daquela capa e as duas baterias. Exatamente. Mas para que serve? Como é que funciona? O que é isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Então a ideia aqui foi a gente trazer essa novidade, até de painel solar e tudo mais, né? Então trabalhar um pouquinho nesse gerenciamento de energia aí para esse caminhão. Então a gente tem um painel solar lá no teto, né? Então tá aqui em cima do defletor do teto. E esse painel solar então ele traz energia aqui e a gente vai armazenando aqui no supercapacitor e a gente usa o supercapacitor para dar a partida no caminhão. Ele é tipo um armazenamento de bateria. Um armazenamento. E ele converte para a voltagem correta. Isso. E aí quando você vai dar partida, ele não usa as baterias do caminhão, ele usa só esse capacitor. Só o capacitor, exatamente. E aí com isso eu vou ganhando vida da bateria. Então né? A bateria hoje é para auxiliares. Isso. Aí todo o restante que usa aí vai usando lá. Mas para dar a partida ele usa o capacitor. Então, maravilha. Legal. E agora outra coisa que chamou a atenção aqui, que a gente já percebe de cara que o pneu é mais baixo, né? Exatamente. Então o pneu, né, esse pneu é da Continental, né, nosso parceiro aí também foi bem desde o início, mas foi no comecinho que a Conti já entrou com a gente aí como parceira. Então é o Light Pro, né, deles, até tem essa tecnologia, né, Conti Light Pro. Ele tem um material que ele tem uma baixa resistência à rolagem, né, então ao rolamento, então isso ajuda aí na economia de combustível. E o material adaptado aqui para as nossas condições brasileiras, né? Então não é simplesmente pegar o material europeu e colocar aqui, né? Então a Conti fez esse desenvolvimento também como parceiro, né? Não foi como fornecedor. Já no início eles trouxeram essa ideia para a gente. Outra coisa que a Conti trouxe foi o gerenciamento digital da pressão do pneu. Tá. Então depois quando a gente entrar lá dentro na cabine, que eu acho que você vai querer entrar. Com certeza. A gente vai ver o displayzinho e que a gente consegue fazer a leitura de todos os pneus. Agora, mais uma dúvida, por que Super Single? Por que o pneu single aqui e não convencional? O pneu Super Single já é uma realidade bastante utilizada na Europa e no Brasil. Na Europa e Estados Unidos. No Brasil ainda são poucos transportadores que utilizam. Ele é mais utilizado em cargas, em commodities, né, furgões e cider. Aqui a gente trouxe então essa aplicação. A gente acredita que o single ele vai começar a emplacar mais no Brasil com o tempo. Existe uma necessidade de fazer uma revisão na legislação aqui para utilizar um single com uma largura um pouco maior, que já é utilizada na Europa e Estados Unidos. Porém aqui a gente está utilizando a versão legal dele. Tudo que a gente procurou montar nesse produto é um produto que ele atende à legislação vigente do Brasil. E aqui você tem o dolly, né? Ok. O conceito do dolly aqui, a gente já vinha utilizando o conceito de dolly rebaixado. Então ele tem esse rebaixo aqui que ele permite então o basculamento da unidade dianteira sem fazer o desacoplamento. Sem né? desacoplar. Ele fica bem fácil. O desafio aqui foi juntar a aerodinâmica aí tem outra com dúvida, estrutural. Né? É para ser graneleiro, é para o agronegócio, mas é basculante. É basculante. Isso é uma outra tendência. É uma outra tendência. O mercado de grãos ele tem dois produtos que atende, que é o graneleiro e o próprio segmento basculante. Quando a gente começou a idealizar esse produto, a gente já sabia dessa tendência e a gente acabou fazendo uma aposta e foi uma aposta extremamente assertiva. Hoje o basculante ele é o segmento que mais se emplaca hoje para transporte de grão. Ele já passou, não só na Randon, quanto no mercado. Olha só. O transportador está vendo uma vantagem muito grande em utilizar o basculante, principalmente pela facilidade de descarga. Então tem uma questão de flexibilidade. Ele vai com o grão para o porto
e ele retorna com fertilizante, com calcário, com outros produtos, e ele consegue fazer então a descarga de uma forma extremamente flexível lá na ponta, lá na fazenda. Ou seja, não precisa do tombador. Não precisa do tombador, que é uma exigência do graneleiro. Entendi. E esses aerofólios, né? Não sei como chamar isso. Aerofólio, a gente chama de aerofólio. O aerofólio ele tem a função aqui de tentar estender o produto aqui, então ele acaba abrindo um pouquinho mais a dimensão do produto para fazer que o ar passe. Ele vem no sentido laminar aqui, né? Sim. Ele passe daqui e atinja o veículo traseiro. Claro que numa condição de velocidade de cruzeiro, teria que rodar mais próximo aí, uma velocidade, não pode ser a 10 por hora, não vai ter um efeito desejado. Mas é não criar uma turbulência aqui, fazer o fluxo de ar passar de forma mais retilínea aqui, reduzindo o drag, né, que é o arraste, e fazendo o veículo rodar de forma mais suave. Os pneus também tem uma tecnologia em pneu utilizado que ele tem uma condição de rolamento melhor também, ele agarra menos por questão de rolamento. E você que estava comentando que o enlonamento, ele tem essa questão aerodinâmica, mas o funcionamento como é elétrico? É automático. A gente procurou em toda a extensão do produto, eu diria que da mão de amigo até o para-choque traseiro, colocar diversas funcionalidades, colocar diversas itens de controle, itens de eletrônica embarcada, sabe? Então são diversas funcionalidades que a gente conseguiu colocar. Os aparelhos de levantamento eles são elétricos, então tu aperta um botão, ele desce. Você fala os pés, tanto no veículo dianteiro quanto traseiro. A gente tem aqui na suspensão diversos componentes e acessórios e controle de estabilidade, controle de frenagem. O equipamento ele consegue saber a capacidade, o quanto está levando por eixo, a capacidade de carga de cada eixo, a capacidade de carga total. O veículo está vazio, ele suspende o eixo de forma automática. O veículo tem um controle de altura da suspensão justamente também para adequar quanto ele tentar rodar numa situação um pouquinho mais baixa para ter uma quantidade menor de arraste. São sensores nas pastilhas de freio, tem sensor de temperatura e pressão de pneus, tem sensor na traseira para quando o veículo dá um ré, ele avisar, ele freia sozinho, tem câmera de ré na traseira, são uma infinidade de acessórios que a gente colocou, alguns itens de conceito, alguns itens já com o último nível que existe disponível no mercado, justamente para poder equipar esse equipamento e fazer uma solução bem robusta, uma solução que atenda o nosso transportador. Um dos objetivos aqui, a gente tinha, na verdade assim, vai olhando tudo, né, mas tem focos principais quando você vai fazer um projeto, né, então como gestora de projeto eu tenho os focos principais. Então, primeiro era a economia de combustível, né, emissão de CO2, de gás carbônico, que é um foco, né, para a gente aqui. E a questão de disponibilidade aí, né, então o famoso uptime que a gente fala. Então, uma das coisas que a gente fez, né, que trabalhamos com a área aí de pós-venda, é fazer uma peça, essa peça aqui, só que ela está lá atrás, tá? Então, essa peça aqui, ó, não sei se você consegue pegar ali bem na câmera. Eu acho que talvez aqui é similar dela, a irmã dela, aqui é mais claro. Mas é essa pecinha aqui, tá? A gente fez ela em impressa, 3D, metálica, né? Então em alumínio também. E aí a ideia é agora entender, medir, saber se ela vai se comportar como a peça original. A ideia é que sim, né? A gente fez corpo de prova e tudo mais, que você vê tensão que ela recebe. Mas agora a gente vai ver na prática se isso dá. E isso aí é para ajudar o pessoal a resolver o problema de logística, né? Então, ao invés de você manter um estoque gigante de várias peças, né? A ideia é você ter no futuro algumas. Lógico que a gente sabe que não são todas, né? Você não vai ter uma longarina impressa, mas né, esse tipo de peça super factível de ter ela impressa. Então a ideia. Mas como é que isso seria? Só para entender mesmo, bem na prática mesmo, isso é o quê? Democratizar o projeto?
para o cara poder ir lá numa máquina 3D, especificar o alumínio e poder fazer essa própria peça. Você pode ter, ao invés de, por exemplo, né, algo que saiu de linha, né, geralmente a montadora tem lá o seu prazo que você tem que manter 10 anos aquela peça em estoque. Né? Ao invés disso, eu crio uma peça similar que ela pode ser impressa. Então, assim, se em algum momento alguém precisa daquela peça, ela pode ir lá e imprimir a peça. Né? E no futuro é uma tendência, isso é uma tendência. Tá? Maravilha, interessante. Então, muita coisa no futuro a gente vai poder imprimir, né, e ter a peça ali. Então, é um conceito, é uma prova de conceito que a gente está fazendo. Tá? Acho que ela está do outro lado lá. A peça é muito similar, só que ela não tem as marcações da original ali. Tá? E tudo aqui é muito justo, né? Tá bacana porque o caminhão tá dobrado, né? E tudo é muito justo no sentido de articulação, né? Isso aqui é aqui, a gente realmente ficou com um medinho aí. É tudo pela aerodinâmica, né? Tudo pela aerodinâmica. A ideia era a gente tirar o máximo possível essa bolha de ar que a gente vê, né, aí nos nossos caminhões por conta dessa nossa legislação, né? Então é trazer o mais próximo possível aqui e ainda atendendo aí o que para nós é um desafio muito grande, né? Trazer tecnologias novas e tudo mais e mesmo assim continuar atendendo essa legislação de 6 toneladas na frente, que é bem difícil. Então é uma equação bem... Veja tudo que a gente teve que fazer aqui para... Por conta das 6 toneladas. Porque assim, coloca um defletor de ar desse tamanho, peso, né? Então... pesa lá, então eu tenho que fazer tudo isso. Então, é uma equação que tem que ir resolvendo, né? E daqui para trás? Então, aqui, vamos falar um pouquinho do nosso parceiro aqui, a Randon, né? Fez um trailer conceitual também. A caixa, ela é toda em alumínio, então são encaixes aqui, né? Então, a Randon trabalhou tanto no peso, entregou aqui comparando com o convencional deles, é 1 tonelada mais leve. É muita coisa, hein? É muita coisa. Então eles tiraram aqui os reforços laterais, que atrapalha também na aerodinâmica, sim, né? Fizeram as saias aqui. Você veja, mesmo assim, né, essas saias são pesadas, então eles tiveram que colocar a saia e mesmo assim diminuir o peso. E fizeram os defletores. Isso aqui a gente fez tudo junto com a Randon, né? Então, em simulações sempre foram feitas o veículo completo, né? Cavalo isso e tudo para reduzir turbulência aerodinâmica também. Isso. E é tudo fixo? Tudo fixo. Uhum. Nesse caso, sim. É um pouco mais aberto, né? Justamente para quando a tampa for bascular. Exato. Não interfere no spoiler superior. Exatamente. E a gente teve que deixar um espaço aqui também perfeito. Pro descarregamento, né? Muita gente pergunta isso, tá? E esse espaço aqui entre os trailers? É Tem verdade. essa questão. E outra questão também é a legislação, porque a gente precisa ter 25 metros, né? No mínimo. Esse aqui ficou com 25,6. Então também tem a questão do comprimento total do caminhão, que é outra coisa que a gente tem que atender. Você trabalhou muito na dianteira e aí teve que resolver aqui atrás, né? Então isso aí, né, coisa que a gente vai aprendendo e vendo aí, então é possível, né, trabalhar outras coisas aqui, quem sabe no futuro a gente área pensa, aqui, né? E essa aqui é a câmera, Sérgio, que eu te falei que tem atrás do trailer, né? Então não é só uma câmera de ré, é uma câmera aí também de segurança, né? Você pode olhar o que está acontecendo aqui. E essa câmera é Volvo. Isso é uma câmera que a gente tem na nossa produção. Então, só que ela foi colocada aqui no final do trailer. Tá? Então essa questão da inovação, de visão de futuro, de aplicações, é uma estratégia mundial, sendo que esse cara nasceu no Brasil. Mas outras unidades... Isso, a gente tem outras unidades, outros caminhões conceitos que rodaram na Europa e a gente quis ter aqui no Brasil para as nossas condições. Então é algo que está no DNA da Volvo, né? De você ter inovação, trazer benefícios para coisas novas que tragam benefícios para os clientes. E esse aqui é o que a gente está testando, vários deles que a gente pensa, que a gente tem essa ideia de que vai ajudar muito no mercado brasileiro.
E esse cara aqui, ele está sendo desenvolvido especificamente para o agronegócio. Exatamente, tanto que a gente está com uma composição normalmente utilizada em graneleiros para que a gente possa otimizar o agronegócio, que é um dos principais motores da economia brasileira e das próprias vendas da Volvo, né? Agora, Juliano, uma última dúvida, né? Aqui é um rodotrem, ele é um 9 eixos, mas eu queria entender um pouquinho mais assim, como é que tá a tendência no Brasil quando você compara com o rodotrem versus o bitrenzão? Né? Como é que tá funcionando esse mercado? Tá preferindo para cá, para lá? É setorizado? Como é que é? É setorizado. Hoje a combinação de 9 eixos a gente tem a possibilidade de utilizá-la como rodotrem ou como bitrem. Basicamente o segmento de tanques, transporte de combustíveis, eles utilizam então, optam ou preferem o bitrem por uma questão de estabilidade. Ele não tem o dolly, então ele tem uma conexão a menos, uma articulação a menos, e ele, por uma questão de performance, ele tem uma segurança maior na aplicação do tanque. Porém, todos os demais segmentos que utilizam 9 eixos utilizam o rodotrem. Então o rodotrem ele é extremamente competitivo por uma questão de desgaste, geometria, ângulo de varredura. A basculante é o carro-chefe do rodotrem. Né? Em seguida vem o segmento transporte de grão, o próprio graneleiro. Né? E aí vem o canavieiro e todos os demais produtos que utilizam, e famílias que utilizam então o rodotrem como principal produto para o transporte. A CVC hoje mais utilizada é efetivamente o rodotrem. E o bicho ficou bonito, hein? Ficou bonito, ficou muito lindo essa combinação. Claro que você viu o primeiro conteúdo aqui desse Volvo Efficiency Concept Truck e deve ter ficado muito curioso para conhecer por dentro, para dar uma volta com ele. Né? Então eu queria saber, Ju, se você pode dividir com a gente, principalmente levar a gente para dar uma volta contando um pouquinho mais do caminhão, pode ser? Claro, vamos lá, vamos entrar então lá? Vamos lá. Então, Sérgio, o que eu te falei, né? Aqui a gente tem a cabine, é um teto baixo, né? Porém, ela é mais longa. Então, ela é 25 centímetros, né? 250 milímetros aí para trás, né? Então, é uma cabine, é uma cama bem maior, né? E traz mais conforto. Lá de fora a gente não percebe, porque o defletor de ar ele começa onde a nossa cabine convencional termina. Mas ela é assim, estendida. Então, do que a gente tem aí hoje. E aqui a gente está falando, né? Ficou, nossa senhora, o tamanho de uma King, né? Exatamente, uma King Size aí, né? Então... Legal, bacana. Bacana. E aqui nós temos aí os acessórios, geladeira. Exatamente, aqui a gente tem uma geladeirinha, né? Então, bem à mão aí. Maravilha. Sempre útil. Exatamente. Aí aqui o que a gente tem de novidade, né, é aquilo que a gente estava falando ali fora. Então o controle digital de pressão dos pneus. Pode ver aqui todos os pneus, né? A gente até deixou alguns ali um pouquinho abaixo do recomendado só para que aparecesse o alarme, né? Aqui o sensor da quinta roda lá do trailer, tá? Certo. E uma coisa bem bacana aqui que tem, que são a câmera, né, no lugar dos espelhos. Então a gente, né, até precisa se acostumar a olhar aqui para dentro, né, não é mais o espelho lá fora. Ele tem um joystick aqui mesmo, que é um controle, né? Ah, certo. Então eu consigo controlar, por exemplo, vamos olhar lá. Então escolhi aqui desse lado, né? Então eu posso mostrar, virar aqui meu alcance, né? Ajustar, então abro, ele tem um alcance até maior do que a área que a gente tem no espelho normalmente, tá? Brilho também, consigo aqui deixar mais claro, tá? Mais escuro. É tudo, né? Tudo no joystick. Tudo no joystick. Aqui eu tenho uma visão noturna, ou se você quiser deixar preto e branco, então também é possível, tá? Melhor aí, quando tiver noturno aí ele não fica preto e branco, né? Porque agora que ele tá buscando a cor. E também aqui, né, a gente falou lá da câmera, nós falamos de duas câmeras, uma atrás da cabine, certo, que é a câmera que grava acontecimentos, então ela fica gravando por 5 dias, está escondidinho ali num
VDR, que a gente tem que deixar gravando ali, né? Então você pode tirar e entender o que aconteceu lá. E a gente tem aquela câmera de ré, né? De segurança lá atrás, que eu não preciso estar com a ré acionada, né? Mas eu consigo olhar lá atrás do último trailer. Tem uma boa visão lá do que está acontecendo. E também aquele... a gente comentou, né, de um aplicativo aqui, então entrei aqui como se fosse eu aqui na minha vez, e aí eu conto o que está acontecendo no meu dia, né, então dou um start lá se eu estou no momento de descanso, ou se eu estou dirigindo, né, que ele me dá um aviso, né, você tem que descansar 8 horas por dia, ok. Então, aqui é o tempo que eu estou dirigindo, né, e espera. Então, se eu entrei numa fila e estou numa fila lá do porto, então eu vou colocar aqui no waiting, né? Podemos ter a honra de você nos levar para passear aí com o caminhão? Vamos dar uma voltinha. É até legal para dividir com o pessoal, né? Que nós estamos numa... Aqui é a pista, né? A própria pista fechada dentro da Volvo, né? Até para contar que a gente ficou aí atravessado. É bem bonito aqui, né? Muita natureza, né, Ju? Aqui é bonito. Os eucaliptos aí. Aproveita e já conta pra gente um pouco, porque você é mãe, né? Sim. Então como é que é esses 3, quase 4 anos desenvolvendo e agora ter virado verdade, tá podendo tocar ele? Como é que é esse sentimento? Então, é como se fosse um filho mesmo, né? Parece que até o pessoal brinca, porque eu no meio do projeto realmente eu parei, tive minha licença maternidade aí por 6 meses, né? Tive um outro bebê, um bebê real. O pessoal continuou e meu colega continuou a fazer a gestão do projeto. Quando eu voltei, retomei. E agora entregando, assim, a gente não está no final do projeto, né? Aliás, esse projeto é um projeto bem vivo ainda, né? Como a gente estava comentando, né? Não é um fim agora. A gente vai entrar aí numa parte de teste bem importante, inclusive, né? A parte mais importante aí. E na sequência a gente quer continuar, né? Dar continuidade, porque inovação nunca pode parar, então a gente... Então, assim, para mim é uma realização mesmo, né? Entregar o projeto, o caminhão tá bem bacana, né? A gente conseguiu trazer bastante coisa que a gente queria testar aí. Então é o meu outro bebê mesmo. Ai, que demais. Meu outro filho aí. Quer dizer que ele foi muito trabalhado em softwares, né? Em aplicativos, né? Exatamente, a gente fez toda a parte de simulação, muito projeto, né, lá no início, muita conversa também, muita troca de informação entre as áreas. Mas faz, por exemplo, simulação aerodinâmica, tudo? Simulação aerodinâmica, simulação, a gente tem simulação também da parte de... Essa simulação aerodinâmica entra como um dado, né, um input também para os nossos testes de economia de combustível, né? Então a gente vai... tem toda essa simulação, né, de tudo aí. Teve toda a simulação, fabricou, nasceu, tá rodando. Daqui para frente... Não, e legal dizer que ele nasceu aqui no Brasil, né? Muita gente pensa assim, trouxe lá da Europa e colocou algumas coisas. Não. Foi aqui, passamos a nossa linha de produção, uma parte dele, né? Não tudo, porque algumas coisas a gente teve que terminar na oficina, né? Algumas no restante aí. Então, muito bacana que o pessoal da linha de produção se envolveu no projeto também. Então, isso é muito legal. Então, é um orgulho, né? Um super orgulho, né? De orgulho. Poder fazer. E o mundo fica sabendo, né? Quando Sim. um projeto desse... Para as várias áreas aí e tudo mais, né? Então... Demais. Agora é a parte do amaciamento, né? Então, a gente deu uma parada nele aqui para mostrar aqui para vocês, mas ele está no meio do amaciamento. Então, a gente está indo até registro e voltando,
né? Até é legal porque assim, falar um pouquinho, né, que muita gente está vendo ele na estrada aí. Então às vezes vê sem uma peça, alguma coisa, então são os testes que a gente está fazendo, né? Então a gente às vezes vai tirar aqui o quebra-sol, vai testar sem o quebra-sol, vai testar sem uma calota, vai testar sem a saia. O amaciamento agora a gente estava fazendo ele sem não estava com o trailer conceito, a gente estava com uma outra carreta nossa aí de teste, né? Porque a gente nessa pista interna aqui não consegue trabalhar com ele carregado. Então agora, né, a gente vai carregar o trailer conceito e ele vai sair completinho na rua. Então agora vocês vão ver ele aí na estrada para cima e para baixo aí, né, terminando essa parte de amaciamento do motor que a gente tem. E na sequência a gente já vai para o teste de economia de combustível daí, com completo. E essa parte de teste é o que a gente está mais ansioso agora para saber, né? O que vai trazer de resultado aí, porque as simulações são promissoras, mas... Agora é a vida real, né? Agora é a vida real. Massa, legal. Legal. E agora, Sérgio, você quer dar uma voltinha? Porra, super! Então vamos trocar aí. Agradeço. E o fato dele ter um entre-eixo um pouco mais curto, ele tem alguma diferença na dinâmica do caminhão? Então, isso a gente quer avaliar também, né? Para entender aí se vai ter algum aspecto que o motorista vai sentir, né? Entendi. De ter esse entre-eixo curto, porque é possível que sim, né? Então a gente trabalhou com o 3000, mas quem sabe um 3200 seria mais... Ele nasceu 100% com olhares de eficiência. Exato. Muito bacana a experiência. Estamos dirigindo um caminhão que pode virar verdade em quantos anos, hein? Depende, né? Algumas coisas podem ser rápidas, outras um pouquinho mais pra frente. Então, assim, ele como um todo, um pouquinho mais pra frente. Mas tem cada tecnologia aí que pode ser como a IC Map-based, né? Que a gente já colocou no nosso caminhão. Então... Como é que é esse IC mesmo? Ele já sai todo programado, ele já tem a leitura mapeada, né, do trecho que você vai andar. Então ele já consegue preparar, né, a performance da tua direção para tudo que você vai encontrar pela frente, né? O caminhão não precisa mais aprender, ele já nasce sabendo. Exatamente, esse aí não é mais aquele que você precisa passar por aquele trecho para ele conhecer, né? Ele abaixa o mapa já com o trecho mapeado. E ele já intervém também na operação. Por exemplo, se ele já sabe que tem uma subida e o motorista está pisando no fundo, ele já entende que ali é uma subida, ele já faz o controle. Exatamente. O motorista não precisa, digamos, acionar ele para que ele faça isso, né? Maravilha! Mais uma vez, Gil, muito obrigado, viu? Pela gentileza aí, por explicar tudo para a galera que acompanha o Planeta Caminhão. E foi demais ter essa experiência única de pilotar essa nave. Mais uma experiência que vai ficar para o resto dos dias, uma experiência especial na minha vida. Legal, sim. Obrigado e parabéns por tudo, viu? Obrigadão. Valeu. Valeu.